Sejam bem-vindos à primeira videoaula da disciplina de Redação em Relações Públicas. Hoje a gente começa o nosso módulo B, texto jornalístico voltado para relações públicas, e o primeiro tópico desse módulo é o que é um texto jornalístico. Então vamos às características. Os textos jornalísticos são aqueles veiculados em jornais, revistas, rádios, televisão, e eles possuem o intuito de comunicar, de informar algo. Uma característica importante desses textos é a sua efemeridade, ou seja, eles falam sobre temas atuais e são textos efêmeros porque daqui a um tempo aquele tema pode não ser mais atual. A linguagem jornalística em prosa, normalmente, ela deve ser clara, simples, imparcial, objetiva. A ideia é que o emissor exponha para o receptor o mais importante daquele assunto, daquele tema. Em relação à estrutura gramatical desse texto, o texto jornalístico ele normalmente apresenta frases curtas e ideias sucintas. Para quê? Para o texto ficar objetivo. Uma forma da gente conseguir isso também é utilizando a ordem direta das frases. Que ordem direta é essa? Sujeito, verbo mais complementos. É a forma mais comum. Além disso, o texto jornalístico ele busca uma linguagem denotativa, ou seja, isenta de ambiguidades. Outras características desse texto jornalístico é que eles são fundamentados na atualidade, veracidade e universalidade. O texto ele tem que ser atual, porque ele tem que se organizar em torno do presente, dos fatos que estão acontecendo. Ele tem que ser verossímil, porque ele tem que ser verdadeiro, se apoiar na verdade, e ele tem que ser universal, porque o assunto tem que ser de interesse público. Além disso, ele tem que ter um papel informativo, ele tem que cumprir um papel informativo, porque se ele não conseguir informar, não conseguir que os leitores entendam a mensagem daquele texto, o jornalista não vai ter cumprido o papel social dele, que é informar. Então, é recomendado usar o máximo de clareza na composição e na escolha das palavras. As palavras devem ser o mais comuns possíveis, de uso corrente, de uso natural das pessoas, comum. Mas quando a gente usar termos técnicos, eles devem ser explicados. Outra dica é que desde o início do texto, o autor deve conseguir captar o interesse do leitor, para que ele leia aquela matéria até o final, ou para que ele assista aquela matéria até o final. Então é bom que o texto seja rico em conteúdo referencial, sem muitas adjetivações. Por exemplo, falar que um concurso público foi concorrido não informa tanto quanto falar quantos candidatos fizeram a prova, quantas vagas foram oferecidas, que tipo de concurso era aquele, se era cadastro reserva, se era para contratação imediata. As pessoas precisam de informações mais detalhadas. A partir de agora, essa videoaula vai focar num capítulo do livro A Arte de Escrever Bem, um guia para jornalistas e profissionais do texto, da Dades Quarise e da Ariete Salvador. Esse livro é bem didático, as autoras escrevem como se estivessem conversando com a gente, e eu escolhi esse capítulo porque ele fala justamente do tema do nosso módulo, né? E elas começam perguntando: existe um texto jornalístico? Sim, existe, a gente já viu algumas características dele, né? Para elas, o texto jornalístico se enquadra entre as redações profissionais. É feito para ser lido, entendido e, se possível, apreciado. O jornalista, assim como empresário, advogado, economista, ele escreve de olho no destinatário. Mas aí está uma grande diferença. Porque quem é o destinatário do jornalista? É um público muito grande. Esse público engloba de A a Z. São pessoas de variados níveis de escolaridade, profissões, faixas etárias, interesses. Então, o desafio do repórter é se fazer entender por todos. Quem, apesar das diferenças, for ler uma reportagem, entrevista ou comentário, deve ter a impressão de que aquele texto foi escrito para ele. E isso é muito difícil. Mas as autoras trazem algumas dicas, digamos assim. É preciso ter uma linguagem clara, informações precisas, estilo atraente. Mas não é só isso. Precisa também dominar o idioma, ter familiaridade com o assunto, capacidade de leitura e disposição e coragem. E quando a gente tem os dados à mão, o objetivo definido daquele texto,
É hora de redigir. Como? Pensando no leitor, que é o público-alvo desse texto. Então, seja natural. Imagina que esse leitor está na sua frente ou ao telefone com você. Então, fique à vontade. Fale as frases de forma espaçada, com pausas, faça perguntas. A ideia é escrever com um toque humano. Afinal, a gente escreve para pessoas e não para máquinas. Outra dica é seduzir esse leitor. Como? Primeiro, indo direto ao assunto. Começar pelo mais importante. E começar bem, de uma forma que atrai esse leitor para que ele continue lendo até o final. E é importante também fechar o texto de uma forma interessante, né? As autoras fazem uma analogia aqui com a sobremesa de um jantar. É importante começar bem e fechar bem o texto. Tá bom, aí vocês vão me perguntar como que a gente faz isso, né? Como que a gente traz todas essas características do texto jornalístico, pensando no leitor. Então vamos lá, as autoras trazem 12 preceitos para um bom texto. O primeiro deles, dê passagem às frases curtas. O segundo, prefira palavras curtas e simples. O terceiro, ponha as sentenças na forma positiva. Quarto, opte pela voz ativa e não pela voz passiva. Quinto, escolha termos específicos e não termos abrangentes. Sexto, fique com as palavras concretas e não abstratas. Sétimo, restrinja a entrada de adjetivos. Oitavo, persiga a frase enxuta. Nono, seja conciso. Décimo, corra atrás da frase harmoniosa. 11º, busque a clareza. E 12º, no final de tudo, teste a legibilidade do seu texto. Agora a gente vai ver, um por um, esses 12 preceitos e algumas dicas para a gente conseguir seguir certinho cada um deles. O primeiro deles, dê passagem às frases curtas. É que o leitor ele só consegue dominar determinado número de palavras antes que os olhos peçam uma pausa. Então, se a frase for muito longa, ele vai ficar perdido, sem capacidade de entender o completo significado daquela frase. A frase curta tem duas vantagens. Uma, ela diminui o número de erros, a gente tropeça menos nas vírgulas, nas conjunções, nas concordâncias. E outra vantagem é que ela torna o texto mais claro. No manual de estilo da editora Abril tem uma frase: na dúvida, use o ponto. A ideia é desmembrar as frases compridonas. Então vamos lá, algumas dicas para se conseguir frases curtas. A ideia é substituir o gerúndio por um ponto. Veja essa frase. Alunos recém-aprovados no vestibular chegarão à universidade no segundo semestre, podendo, se forem estudiosos, concluir o curso em 4 anos, jazendo em seguida um curso de pós-graduação. É até difícil de ler essa frase com um fôlego só, né? Porque não tem ponto final. Sem o gerúndio do podendo e do jazendo, a frase fica mais fácil de ser lida. Vejam. Alunos recém-aprovados no vestibular chegarão à universidade no segundo semestre do ano. Se forem estudiosos, poderão concluir o curso em 4 anos e, em seguida, fazer uma pós-graduação. A frase está mais pausada, mais bem pontuada. Outras dicas para transformar as frases em frases curtas. Transforme a oração coordenada em um novo período. O que é uma oração coordenada? É uma oração composta por mais orações que estão justapostas. E elas se ligam por meio de uma conjunção. Por exemplo, a letrinha E. A letrinha E é uma conjunção aditiva. Então, se a gente tem uma oração coordenada com a palavrinha E, é uma ação e outra. Aconteceu isso e aquilo. Outra conjunção é o mas. O mas é uma conjunção adversativa. Isso, mas, aquilo. Então, a ideia é colocar um ponto final antes dessas conjunções para transformar a oração coordenada em períodos separados. Por exemplo, aqui a gente tem uma oração coordenada. Pensei em construir uma rodoviária maior e mais moderna, pois a que temos dentro em pouco será insuficiente. Mas os trabalhos a que me aventurei, necessários ao conforto dos viajantes, não me permitiram a execução de uma obra, embora útil, prorrogável. Com o ponto, a gente respira melhor. Vamos lá.
Pensei em construir uma rodoviária maior e mais moderna, pois a que temos dentro em pouco será insuficiente. Mas os trabalhos a que me aventurei, necessários ao conforto dos viajantes, não me permitiram a execução de uma obra, embora útil, prorrogável. Então a gente desmembrou a oração coordenada em 2 períodos diferentes. Outra dica é se livrar da duplinha já que. Vejam, os líderes europeus tiveram de falar em Ronald Reagan, já que a morte do cowboy presidente os surpreendeu reunidos em Paris na comemoração da passagem dos 60 anos do dia D. Sem a duplinha já que, a frase fica mais fácil de ser lida. E vejam, não faz falta nenhuma. Os líderes europeus tiveram de falar em Ronald Reagan. A morte do cowboy presidente os surpreendeu reunidos em Paris na comemoração da passagem dos 60 anos do dia D. Outra dica para conseguir frases curtas é isolar as orações. Nesse parágrafo, não tem nenhum ponto final. Se vocês quiserem dar uma pausa no vídeo agora e tentarem ler esse parágrafo sozinho, vocês vão ver que vocês vão ficar até um pouco sem fôlego. Porque tem algumas vírgulas, tem algumas pausas, mas não tem ponto final. Eu vou tentar ler para vocês perceberem o quão difícil é ler períodos grandes assim. A visita surpresa do presidente George W. Bush ao Iraque foi o fecho de ouro de uma semana farta de boas notícias e grandes golpes de marketing político do atual chefe de governo americano em busca da reeleição do ano que vem, pois o número revisado do crescimento do PIB dos Estados Unidos no terceiro trimestre e a aprovação de audacioso projeto de lei do Executivo para transformar o benefício de auxílio a aposentados na compra de medicamentos foram 2 outros excelentes fatos políticos para Bush, que se somam à eleição de Arnold Schwarzenegger para o governo da Califórnia e de mais 2 republicanos para os estados de Mississippi e Kentucky, antes sob o comando do Partido Democrata, de oposição ao presidente. Então, no fim, a gente fica até um pouco sem fôlego. A ideia é colocar alguns pontos finais entre as orações. A visita do presidente George W. Bush ao Iraque foi o fecho de ouro de uma semana farta de boas notícias e grandes golpes de marketing político do atual chefe do governo americano em busca da reeleição. O número revisado do crescimento do PIB dos Estados Unidos no terceiro trimestre e a aprovação pelo Senado de audacioso projeto de lei do Executivo para transformar o objetivo de auxílio a aposentados na compra de medicamentos foram 2 outros excelentes fatos políticos para Bush. Eles se somam à eleição neste mês de Arnold Schwarzenegger para o governo da Califórnia e de mais 2 republicanos para os estados do Mississippi e Kentucky, antes sob o comando do Partido Democrata de oposição ao presidente. Viram? Ainda é um parágrafo muito longo, mas com os pontos nos finais dos períodos dá para respirar. E dá para entender melhor o que está sendo dito. Outra dica para conseguir frases curtas: seja sovina. Troque a oração adjetiva por adjetivo. Por exemplo, quem escreve animal que se alimenta de carne quer dizer animal carnívoro. Pessoa que planta café, cafeicultor. Criança que não tem educação, criança mal educada. Então, substitua a oração pelo termo nominal. Veja, a comunidade exige que o criminoso seja punido. A comunidade exige a punição do criminoso. A punição do criminoso é bem menor do que o criminoso seja punido. Outro exemplo. Ninguém duvidava de que o plano tivesse êxito. Ninguém duvidava do êxito do plano. Agora essa parte da videoaula termina aqui, mas ainda a gente tem outros preceitos, né? Até a gente chegar aos 12 preceitos. Então assistam a próxima videoaula.